foi perdendo também algumas habilidades que a gente tinha, né? Citando algumas meio básicas, a gente hoje em dia mal sabe fazer conta, né? Uhum. Precisa de uma calculadora, senão antigamente fazia de cabeça. Acho que eu nunca aprendi direito. A galera não escreve mais à mão, né? É difícil, até dói a mão de vez em quando, quando você tem que escrever muito. Uma folha já machuca já, né? É incrível, né? Muita gente anda descalço na grama e... Ai, meu pé e não sei o quê, né? Sendo que antigamente a gente tinha um pneu debaixo do... Jogava bola no asfalto, né? No asfalto e tranquilo. Então a gente tá ficando mais mole para as coisas e é natural que isso aconteça. Tem como voltar às origens, voltar a ter um pouco mais essa resiliência. Qual é o caminho pra gente? E no seu caso, o que você tá fazendo? Eu acho que mole talvez não seja o termo certo, até porque a gente só tá focando em outras coisas, né? Talvez o cara hoje consiga ter tempo para conhecer o comportamento de grilos na Austrália, porque ele tem toda uma sociedade que suporta ele para ele não precisar plantar o que ele come. Então existe o lado bom da história, mas qualquer cenário de crise ele pode ser interpretado das duas formas. Ou você muda por amor, ou você muda por dor. Ou seja, ou você vai mudar preventivamente, porque você fala assim, cara, o negócio tá meio estranho aqui, cara. Melhor eu começar a ficar ligado. Ou você se ferrou e vai ter que aprender enquanto você tá lá apanhando. É um dos dois. No caso da segunda opção, de você ter que reagir a uma situação e dar um jeito de viver nela, cara, você não tem o que fazer. Aí você tá jogando os dados, né? Por exemplo, eu tô aqui. Cortamos a água, cortamos a luz, cortamos toda a infraestrutura básica que sustenta essa cidade. Velho, você tá jogando os dados. Eu não sei se eu consigo sair dessa cidade vivo. Se caso o negócio pegasse dessa forma, entendeu? A nível hollywoodiano, né? Então, mas aí você vai ter que se adaptar. E uma pequena porcentagem vai se adaptar e vai se tornar mais forte. Agora, fazer algo preventivamente, eu diria que assim, é importante lembrar, cara, que de novo, para você se preparar para um organismo grande, você tem que pensar cronologicamente de maneira maior também. Não dá para você hoje, em um mês, achar que vai estar preparado. Não dá. Não tem como. O que você tem que fazer é pensar num plano de 5 anos. Aí, usando a linha que eu sigo. Tem gente que discorda disso, tá? Eu não acredito em sobrevivência urbana em grandes cidades. Eu não acredito, tá? Porque você vai ser capaz de resistir por curtos períodos de tempo. Novamente, você pode aqui na tua casa trancar o portão, se travar inteiro e ficar 3 meses aqui dentro. Você pode, né? Com alimentação, com energia solar, tudo que for. Mas, cara, se o bicho se esticar pra mais do que isso, provavelmente você não vai aguentar. Porque você vai ser numericamente sobreposto. Tem muito mais gente aqui em volta que eventualmente vai descobrir que você tem coisas e vai entrar onde você está. Então, eu não acho que a sobrevivência na cidade é viável para longos períodos. Tá? Para pequenas crises, né, como queda de energia por, sei lá, 2, 3 dias, problema da greve dos caminhoneiros, essas coisas você consegue com algumas preparações. E aí não precisa de nada demais. Né? Se você tiver a capacidade de ter 1 mês de comida em casa guardado para você ir rotacionando, né? Se você tiver alguma água estocada, eu não tô dizendo, nossa, enormidade, mas quem sabe uma caixa d'água a mais em casa, 1000 litros extras, sabe? Para você poder usar. Coisas básicas que vão te dar alguma capacidade de resistir quando a torneira de fora fechar. O exercício mental cara, se eu desligasse agora o disjuntor da energia elétrica da rua e fechasse o registro da água e você não pudesse sair portão afora, quanto tempo você fica vivo aqui dentro? Pois é. Essa é a pergunta. Você fala assim, nossa, velho, eu acho que nenhum dia. Então, tá na hora de repensar, né? Isso, eu tô dizendo uma preparação de curto prazo, né? Porque exige menos comprometimento. Lembre-se que você vai fazer uma trilha de final de semana, você treina um pouquinho. Você vai subir o Everest, você tem que dedicar a tua vida pra treinar pra subir o Everest. Então, pra você sobreviver a uma potencial crise, ou um desastre, ou um acontecimento de curto prazo, o nível de comprometimento disso na sua vida é muito menor. Quando você acredita em um fim civilizacional e você está com uma preocupação geracional, que é o meu caso, porque, poxa, eu tenho 3 filhas, né? E o que eu observo cara, como eu posso criar um ambiente, um habitat viável para que as minhas filhas tenham maior chance de sobreviver a um mundo cada vez mais difícil. Isso exige um nível de comprometimento maior. Porque eu não posso esperar que as minhas filhas criem habilidades úteis do ponto de vista de sobrevivência morando em uma grande cidade.
a nível cronológico de 50 anos de distância, eu preciso criá-las em um ambiente onde elas sejam robustas. Ou seja, que aprendam o básico do que é plantar, o básico do que é manter uma propriedade, porque você vai reduzir a complexidade para o que sustenta a existência humana. Então, se você quer se preparar para um potencial colapso civilizacional, grandes decisões têm que ser tomadas. Você tem que pensar em sair da cidade grande. Você tem que pensar em começar a estruturar um estilo de vida que te deixa com a frase que o pessoal do Bitcoin gosta muito, né? Que te deixa tomado pela autocustódia, né? Ou seja, a minha propriedade, ninguém tem acesso à minha água. Não preciso de alguém bombeando água para mim. Ela sai da terra e eu pego ali, dentro da minha propriedade. A comida que eu planto é minha. Na última temporada a gente tirou 100 quilos só de mandioca lá e guardamos no freezer. Então assim, você tem meios para produzir. Ninguém tem acesso a isso. E se eu, obviamente, um dia chegar lá, quem sabe eu posso produzir quase a totalidade da comida que eu consumo dentro da minha propriedade. Então eu não vou precisar de um mercado. Eu não preciso de alguém dizendo o que eu vou ou não comer, se está ou não na prateleira. Eu escolhi. É o poder de dizer isso aqui está sob o meu controle. E ao fazer isso, você vai ter que ganhar muita habilidade. Ontem mesmo a gente estava aprendendo a usar aqueles motocultivadores, né? É um barato aquilo lá, cara. É uma ferramenta que você vai rodando assim. Você vai rodando a ferramenta, ela é tipo uma máquina de arado, Sei. Que é um mini trator, um micro trator. Cara, é muito legal. Você vai andando assim, ó, ele vai tourando toda a terra. São coisas que parecem tolas, né? Mas é super legal que você aprenda. Porque para aprender a usar esse equipamento, eu tenho que aprender a fazer a manutenção no motor dele. Ah, mas é um motor 4 tempos. Tem que entender como o motor 4 tempos funciona. Mas antes do 4 tempos, eu tenho que entender primeiro o 2 tempos. Porque eu tenho uma roçadeira e eu tenho que aprender a limpar um carburador. Aí tem que... Você entendeu? Uma coisa vai levando a outra e você se torna um polímata, né? Você começa a conhecer de muitas coisas diferentes, né? Hoje, por exemplo, Vilela, você sente que tem essa capacidade, assim, algum set de habilidades que te dá alguma sustentabilidade numa situação de dificuldade? De sustentabilidade, não. As minhas habilidades são para me dar bem ou para sobreviver no mundo como ele está. É mesmo? É. Mas você não tem, assim, nenhuma reserva de emergência do ponto de vista... Sei lá, cara. Por exemplo, eu tô lentamente construindo um lugar para poder ficar mais seguro. A estrutura, sim, eu tô falando pessoalmente, de habilidades pessoais. Tá. Uhum. Eu tenho me preocupado com isso agora, mas eu nunca me preocupei. É mesmo? Porque tem um certo ponto da sua vida que você fala, não, tá tranquilo, eu não preciso mais saber como faz tal coisa porque tem uma máquina que faz. Eu não preciso mais gastar tempo tentando aprender isso porque tem alguém que faz. E chega um ponto que você fala, tá, mas e quando não tiver, né? Então essa preocupação, ela vem... Eu acho que quando você tem filho também, né? Muda bastante. Muda bastante. Porque não se trata mais só de você, né? Você tem um ser vulnerável ali que depende de você, né? Exatamente. Então você fala assim, pô, eu tô conseguindo correr ainda sem me cansar tão rápido. Eu tô conseguindo levantar as coisas, eu tô conseguindo... sei lá, coisas que você fala, vou levando, porque... por exemplo, ideia simples. Você se sente condicionado fisicamente hoje? Hoje sim. Você acha que dá conta de suportar o próprio peso? Ou se alguém desmaia do teu lado, botar nas costas? Sim, a minha parte ainda aeróbica ainda que tá defasada, mas eu tô cuidando disso. Então, por exemplo, você sabe manejar ferramentas? As básicas sei, mas isso é uma preocupação também, porque... É mesmo? Porque eu sabia fazer tudo. E fui perdendo essa habilidade. E não é que você desaprende a usar uma furadeira. Só deteriora, né? Deteriora. E você vai hoje usar de novo, você fala, porra, não ficou tão legal. Antigamente eu alinhava direitinho as coisas e tal, e aí você tem que fazer 3 furos pra acertar um, e fica aquela bosta. Mas eu lembro de antigamente, não, ter uma caixa de ferramenta e ter prazer. Tanto que eu comprei a caixa de ferramenta agora. Porque quando você tem o material certo também, te dá um prazer de fazer isso. O duro é você tá com aquelas coisas ruins, velha e não dá muito certo. Quando você tem o equipamento certo, cara, pô... Cara, a gente sempre diz assim, ferramentas são superpoderes. Porque, eu não consigo cortar essa mesa. Eu não tenho como cortar essa mesa. Agora, me dá uma serra circular. Eu consigo cortar ela no formato que eu quero. Se for uma tico-tico, eu faço até curvinha. Quando a gente foi fazer esse cenário, já foi uma retomada dessas habilidades antigas que eu tinha. Porque fui que aprender. Vou pintar essa mesa aqui, ó. Corta pra essa mesa aqui. Vou pintar, mas eu tenho que proteger ela com um tipo de... Não é verniz. Não é verniz, é um tipo de... Um stain. Eu não lembro o nome. Hã? Não é seladura também. Tem um negócio que você passa aqui. Aí eu fui pesquisar como que passa.
Só que aquele negócio, né? Tinha uma mistura que tinha que ser perfeita. Tipo, 4 para 1. E eu falei, tá, né? Mais ou menos 4 por 1 ou 3 por 1, né? E aí eu percebi que fazia diferença, porque não secava, cara. Olha que eu só. passei, ficou bonito. Porque eu queria que essa camada ficasse mais alta do que ficou, né? Sim. E aí ela não secava, e fui ver que os caras falando, cara, tem que ser bem os vídeos de internet, né? Tem que ser bem preciso, senão não seca e tal. Aí ficou lá com o secador, maior tempo, ficou no sol. Então, assim, eu percebi que não ficou. Pode ver que uns estão fundos e outros não. Não era pra ficar fundo, assim. Era pra ficar reto? Tudo, retão. Alguns ficaram. Então. Porque eu tive tipo que tirar. epóxi isso aqui. Exatamente, é epóxi. Tá, É ok. um epóxi. E aí eu fui estudar, né? E aí isso me deu prazer. Pintei com meu filho isso daqui na garagem, entendeu? Coisas que eu fazia antigamente. Mas, cara, isso é legal que você falou. Porque todo mundo acha que preparação é um negócio meio noiado. Cara, não, o mundo vai acabar, eu tenho que... Eu sempre fui o cara dos manuais, entendeu? Todo mundo pega uma coisa e já sai mexendo. Eu não. Comprava um carro... usado ou novo, ia ler o manual, ia ver tudo. Hoje Meu em Deus. dia. Eu não consigo. Então, hoje em dia eu não sou mais assim. Eu Mas sou o cara que antigamente eu pula era o tutorial e depois fica com raiva porque não sabe o que tá lá. Não, eu lembro assim quando eu comprava um CD, um aparelho de CD, ia, ver tudo. Vou usar tudo que ele tem. Um computador, vou usar aplicativo, vou pegar o Photoshop. Porra, ali ia ler o manual do Photoshop impresso. Desculpa o termo, mas fica na... É uma punheta, né? Mas é. E hoje em dia não, como tem internet, vídeo, tem caras que te pula toda aquela parte chata e vai pelo que você precisa mesmo. Como editar vídeos. Sim. Se não você for ver o manual, putz, é cada ícone, cada não sei o quê. Mas o que você falou é legal, porque assim, ó, algumas vezes as pessoas acham que essas habilidades que a gente pega, elas são feitas porque você tá preocupado e você tá ali focado em aprender. E não, cara. Algumas vezes ela é divertida. No processo de construir essa mesa, você passou um tempo de qualidade com a tua criança, você aprendeu sobre epóxi, você aprendeu um monte de habilidades básicas que podem ser utilizadas em outros cenários. Entende a lógica? Então, você consegue começar a cultivar a preparação como um hobby. Entende? De, por exemplo, hoje eu quero aprender a, sei lá, soldar. Aí você vai lá, mano, inventa um pretexto, vou fazer uma mesa de ferro. Aí vai lá, de repente pega uma máquina de solda, aluga, e você vai brincar com a ideia. E nisso, quando você vê, você soldou uma mesa. Você aprendeu a fazer aquilo. E isso que é o legal. Então você vai começando a construir mais e mais habilidades conforme você vai aumentando o nível do hobby que você pratica, né? Muita gente fala, como eu falei, sobrevivencialismo não é o cara ficar intocado num buraco com medo do mundo. É você viver a vida de uma forma muito legal, testando novas habilidades, fazendo novos desafios para continuar aprendendo e se fortalecendo. Deveria se chamar vivencialismo, praticamente, né? Porque é exponencializar a tua presença nesse mundo com cada vez mais habilidades, né? Pois é. Mas tudo bem, então você tem conhecimento básico de ferramentas, Sim. certo? Você tá com o corpo em dia, sabe se defender. Sim. O que você faz hoje para se defender? Só treino. Tô pra voltar no jiu-jitsu, mas só treino musculação e... Mas você maneja equipamento, lâminas, armas de fogo... Manejo mal. Melhor não deixar um facão na minha mão, não. Tem história atrás disso aí? Não, mas só de pegar, se eu já coloco dentro do coldre, como chama? Bainha. Na bainha, não? Bainha. O facão é bainha. Bainha, ficou já preocupado, cara. Fala, cara, sabe quando você anda com aquilo lá, fala, puta, eu vou tropeçar, vai cair, vai entrar no meu corpo. Meu Deus! Acontece isso quando eu ando com cotonete no ouvido, sabe quando você tá mexendo no cotonete? Peraí. Já aconteceu isso? Eu não sei se é normal andar com cotonete no ouvido, eu não queria dizer não é nada. andar na rua. Você tá no banheiro. Em casa? Você tá andando, sai do banheiro, vai até o quarto mexendo no cotonete e fala, cara, e se eu tropeçar, esse cotonete vai entrar aqui e vai furar meu cérebro. São os pensamentos intrusivos que eu tenho. Característico de seres criativos, né? Não, mas eu não sei, arma de fogo, eu já fiz aula de tiro, já fiz treinamento para uma série que eu tava fazendo de como você entra numa casa. CQB. E tal, vai vasculhando o ambiente e tal, mas eu não acho que eu tenho uma habilidade boa, não. Mas por fim, o último ponto que talvez seja interessante é entender a locação. Ou seja, o local onde você está. Porque, tudo bem, você pode não ter as habilidades polidas, mas se você está num lugar que te favorece, suas chances aumentam.
Dá um né? exemplo. Então, por exemplo, eu sou inapto para muitas coisas na minha vida, né? Muito do que eu faço no limiar da mediocridade. Por exemplo, a gente construiu as nossas 2 casas. O Thiago tá ali atrás. Madeira? A casa dele a gente construiu de madeira, com banheiro de bloco, de concreto. Tá. E a minha casa foi com madeira e drywall, né? E nós fizemos... A casa dele foi 100% do trabalho nosso e a minha casa foi, sei lá, 70%, 80% do que a gente construiu. E no processo a gente Mas sempre foi uma deixou... proposta... Foi uma proposta, Porque, cara, quem é que tenha, talvez, a oportunidade na vida de falar assim, cara, eu construí a casa que eu morei, né? E construir, normalmente quando a pessoa fala isso, que fez o projeto, acompanhou tudo, mas não é que botou a mão mesmo. Não, e a gente levantou cada pedaço de madeira, né? Então a gente abraçou a ideia. Não dá nem pra você falar mal, né? Esse é o problema, se alguma coisa quebra, ai, que droga, fui eu. Cara, os caras fizeram... Ah, não, fui eu mesmo. Exato, então assim, claro que a minha casa tá lá, minha família vive lá dentro feliz, tá todo mundo bem, mas é uma casa que não tem nada demais. Por quê? Porque eu não sou um carpinteiro profissional, mas eu fiz. Por quê? Porque o ambiente me favoreceu nesse caso. Então, quando você tem um ambiente que te favorece, as suas chances de se aprimorar são muito maiores. Cara, como é que um cara que mora numa grande cidade tem chance de aprimorar habilidades outdoor? Né? Qual é o local mais próximo aqui pra você ir acampar, por exemplo? Não, tem que sair. Entende? Então, por você estar num lugar difícil, que não fomenta essas habilidades, dificilmente você vai desenvolvê-las. Porque é muito gasto. Se torna oneroso você ir aprender um negócio. Porque você vai ter que fazer isso e depois fazer aquilo. Aquela clássica, eu vou malhar numa academia que tá a meia hora de casa. Você não vai, mano. Ela tem que estar perto da tua casa. Ou né? tá na sua casa, como eu não. Mas aí nem sempre é bom, né? Porque algumas vezes os equipamentos ficam pegando poeira, né? Quem é que não tem uma esteira em casa com roupa pendurada em cima? Pois é. Mas veja que, se você for parar pra pensar, em última análise, você não tá, estatisticamente falando, comparando com a grande população brasileira, você não tá mal. Não, eu tô perto de, sei lá, 1%, 3% de que cuida e se preocupa com isso. E claro, tem a questão da viabilidade financeira, né? Sim, a facilidade, é o que eu te falo, vem um personal aqui, eu treino pelo menos 4, 5 vezes por semana, eu jogo meu futebol de final de semana e durmo bem, assim, tipo... Talvez um ponto que vale a pena levar em consideração é que quando você faz parte de uma camada mais próspera financeiramente, você pode sobrepor vulnerabilidades práticas com meios que dependem das finanças. Vou dar um exemplo, tá? Imaginemos que você vai comprar carro blindado. Que seja. Você vai comprar um sítio, você não precisa construir tua casa, você vai lá e paga alguém pra fazer. Sim. Pronto. Foi o que aconteceu. Então, você vai lá e paga, pronto. Você tem a grana pra fazer, faça, né? Ou, por exemplo, você precisa sair do país. Cara, você tem, sei lá, 200 mil reais em ouro, você tem tanto em dinheiro físico na tua casa, tanto em conta, tanto em não sei o que, tanto não sei o que. Você tem diversidade de investimentos para que você possa sair de um local de risco com maior velocidade. Tanto que é característico. É só você olhar, até mesmo eventos locais, como aconteceu lá no Katrina, em Nova Orleans, né? Em New Orleans. Quem ficou na cidade é porque não tinha opção. Quem tem grana, tem opção. O cara pode pegar um avião e ir embora. Ah, mas o que vai acontecer, cara? Isso é uma visão bem brutalista, eu diria, tá? Porque ela não leva em consideração os sentimentos, né? Mas, cara, se você tem grana e esse país aqui começa a colapsar, você pega o primeiro avião e vai pra onde você quiser. Quem se ferra é quem não consegue fazer isso. Pois é. Entende? Então existe essa sobreposição da preparação com condição financeira. Mas até isso exige preparação financeira. Né? Porque como é que você vai tirar teu dinheiro daqui para outro país? Tem que conhecer as técnicas para isso. Se você vai fazer de maneira legalizada ou não, quais são os meios. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? O que é esse vídeo aí, em Kratos? É a casa que ele construiu, né? Tem áudio ou não? Você mutou? Vamos ver. Essa é a casa do Thiago. A gente construiu ela de madeira toda. E ficou legal, cara. Aí você tem que estudar que madeira, como que prepara essa madeira, tudo isso, né? Cara, o legal é que assim, você consegue consultar muito conhecimento que já tá disponível, né? Então... Que madeira é essa, por exemplo? Esse é pinus tratado. Por quê? É o melhor pra é o mais acessível. É de grana. Essa casa... Tem madeira melhor, mas é muito mais cara, é isso? Sim. Cara, madeira, pelo menos na nossa região, tá mais cara que a alvenaria, quase. Putz, é uma loucura, quase não. Fui já orçar está mais cara. Deck lá, cara. Meu Deus. Exato. Então, você vai fazendo mediante as possibilidades, mas assim, o cara que nos vendia madeira, a gente chegava pra ele, cara, e aqui, o que você faria? Faria isso, você já pega aquele conhecimento e aplica. Cara, tem coisa que a gente fez errado? Claro,
Por exemplo, né? fala aí. Sei lá, os blocos de concreto. Sei. Tá? Você não vai ver. Se você for lá, não tá lá. Mas a gente fez um U de bloco de concreto, que é o banheiro. E as Sei. paredes em volta, né? Se você olhar de ladinho, assim, você vê que tem uns bloquinhos saindo mais pro lado. Depois tá. volta, Entendi. entendeu? Porque você não é um profissional. Mas é aquela coisa, eu fiz. Isso ninguém me tira. Né? Então, hoje, você fala assim, caraca, Júlio, temos que levantar uma parede. Você me ajuda? Bora. Talvez não fique boa, mas vai ficar de pé. Isso é legal. É se submeter a esses desafios, né, cara? Porque se a gente começa a ficar confortável demais, a gente atrofia, pô. Né? Quantos de nós não passamos por essa sensação de falar assim, cara, a vida tá boa demais faz muito tempo. Tem alguma coisa errada. Né? Eu gosto de fazer essa pergunta para os meus clientes, né? Qual foi a última vez que você sentiu borboletas na barriga? Né? E eu acho que é uma explicação boa, porque é aquela sensação de será que eu vou dar conta? Será que... Né? Não é medo necessariamente, é aquela excitação de um desafio que você não sabe ainda se você tá pronto pra ele. Cara, tem gente que passa décadas sem sentir isso. E isso é um indício. A gente precisa sentir isso pelo menos uma vez no ano, no mínimo. Né? Eu chamo de magnum opus, né? Qual é a grande obra do ano?